Bom dia, gente. Nós vamos falar sobre o gerenciamento e uso de medicamentos relacionados à saúde do idoso. Nosso grupo é composto por Amanda, Eliane, Letícia, Jadson e Heloísa. Nosso tema são os conceitos da farmacologia aplicada à saúde do idoso e, como um embasamento teórico, a gente procurou a portaria 344 de 1998 e a RDC número 67 de 2007, que tratam sobre o armazenamento e a gestão de toda a medicação institucional. Eu vou fazer uma introdução e as meninas vão continuar a explicação pelos slides. Bom, o gerenciamento e uso de medicações é de responsabilidade da equipe interdisciplinar. Então, a equipe de enfermagem, farmacêutica, um médico, e são responsáveis pela terapêutica medicamentosa intra e extra-institucional, ou seja, o paciente sai com uma prescrição que também é de responsabilidade da instituição e da equipe interdisciplinar. O uso de medicamentos em instituições de saúde, ele deve obedecer a aspectos legais norteados por esta portaria e pela RDC, que eu já mencionei. E, por fim, nós vamos relacionar o conteúdo com a saúde do idoso, como eu disse. Então, pessoal, vou continuar comentando sobre medicamentos de uso especial. Como a gente notou nos estágios, que tem aquela gaveta no posto de enfermagem de posse a chave do enfermeiro, é um dos mecanismos de controle desses medicamentos de uso especial. O armazenamento segue uma legislação vigente e as gavetas devem ser chaveadas. Cada unidade possui um carrinho de emergência devidamente lacrado conforme os protocolos que gerem essa manutenção desses carrinhos. Medicamentos termoláveis. Os medicamentos termoláveis entregues pela farmácia são armazenados em geladeira, com controle de temperatura diária, mantendo a cadeia de frio, é extremamente importante. Agora eu vou falar para vocês em relação ao conteúdo que deve ter na prescrição médica. O que deve ter na prescrição é a identificação do paciente, o dia da prescrição, a dose da medicação, a via de administração, a frequência a ser utilizada e o aprazamento que é feito pelo enfermeiro. Em relação à nomenclatura, a prescrição de medicamento será aceita com o nome comercial ou com o nome do princípio ativo da droga. Prescrição por ordem verbal. A prescrição por ordem verbal só pode ser feita por risco iminente de vida do paciente e ela só pode ser feita pelo médico que estará prestando aquele primeiro atendimento a ele no momento. Medicamentos de uso domiciliar. Os medicamentos de uso domiciliar, eles devem ser registrados em prontuário, caso o médico queira conciliar com as medicações que ele já está passando, ele tem que deixar registrado na prescrição. As interrupções, caso ele não queira mais usar essa medicação ela deve ser notificada em prontuário e na ausência do registro, o enfermeiro ele tem que se juntar ao farmacêutico e entrar em contato com o médico para validação do prontuário. Administração de medicamentos. A administração de medicamentos ela é feita pela equipe de enfermagem
que são os técnicos e o enfermeiro, podendo ter um suporte básico do farmacêutico em relação a tempo e diluição de medicação. Podemos falar também da administração de medicamentos. Ela tem que ser feita sempre com a verificação dos 5 certos. A verificação dos 5 certos deve ser feita com o paciente e com a prescrição, que é paciente certo, medicamento certo, hora certa, dose certa e a via de administração correta. A polifarmácia é quando o indivíduo utiliza 5 ou mais medicações simultaneamente. Nos idosos ela é mais frequente, por conta das doenças crônicas, e ela costuma ser mais comum nessa faixa etária. Além disso, as consequências da polifarmácia, elas tendem a ser mais graves e mais preocupantes no idoso. Como o primeiro risco de eventos adversos, o idoso ele já costuma ser mais susceptível a apresentar os efeitos colaterais às medicações. O idoso, quando ele utiliza várias medicações, ele pode tanto agravar como recompensar uma determinada doença crônica, como, por exemplo, um idoso com Alzheimer. Ele, tendo como medicação o antihistamínico, pode provocar confusão mental mais ainda nele. Os idosos, eles podem ter risco de queda também, eles podem ter a pressão arterial reduzida, também ele pode ter confusão mental dependendo da doença e dependendo também do medicamento, ou seja, acaba trazendo a interação que é medicação e doença. Registros. Os registros de administração de medicação, eles devem ser anotados devidamente no prontuário de cada paciente. O uso das medicações trazida pelo paciente deve existir uma conciliação com a medicação que ele já está utilizando. As medicações de autovigilância, elas têm que seguir rigorosamente a dupla. Não podemos deixar de falar no idoso que não sabe ler. É importante a nossa criatividade no momento de explicação dos horários do remédio. Você pode pegar a caixinha e por meio de desenhos você pode explicar. Você pode desenhar um relógio com indicação de ponteiro, ou até mesmo se o remédio for para ser tomado em refeições, você vai desenhar, por exemplo, uma chaleira indicando o café da manhã e ele tomará o remédio no horário correto. Você pode usar também o método de cores. Você pode pegar, por exemplo, o comprimido vermelho e desenhar uma bolinha vermelha na caixinha e identificar as horas do lado. Nós, como profissionais da saúde, precisamos saber tudo e todos os medicamentos que esse idoso usa, para não ter nenhuma alteração na ação medicamentosa. É interessante também a gente fazer um guia, como se fosse uma colinha, para sempre quando ele tiver alguma dúvida ou esquecer de alguma coisa, ele ir lá e checar no papelzinho se está tudo correto, os horários e os remédios. Bom dia, eu sou a enfermeira Letícia e vou falar um pouquinho dos cuidados que os idosos têm que ter a se automedicar em casa. Então, os remédios têm que estar de forma organizada, tá? Dentro das suas caixinhas, de preferência, com a validade sempre exposta, porque é muito perigoso quando se tem uma medicação fora de validade. É importante também anotar numa folha todas as medicações que os idosos têm que tomar, dividido por período, manhã, tarde e noite, que assim facilita tanto para ele quanto para os cuidadores que vão cuidar dele ou para os familiares que acompanham a rotina de medicação. Tomar sempre nos horários solicitados pelos profissionais. E quando os idosos forem tomar medicação, é muito importante que eles estejam acompanhados de alguém, ou de um cuidador, ou de um familiar, para saber se eles estão tomando adequadamente no horário certo, com a dose certa e o remédio certo, porque muitas vezes eles podem se confundir com isso.